Gênesis, capítulo 7, comentário bíblico de Matthew Henry. Versículos 1 a 12, Noé, sua família e as criaturas vivas entram na arca e começa o dilúvio. Versículo 13 ao 16, Noé se fecha na arca. Versículo 17 ao 20, a chuva dura 40 dias, do 21 ao 24, toda a carne é destruída pelo dilúvio. Versículo 1 ao 12. O chamado feito a Noé é muito bondoso, como o de um terno pai a seus filhos, para que entrem na arca quando vê que à noite uma tormenta se aproxima. Noé não entrou na arca até que Deus o tivesse ordenado, mesmo sabendo que este seria o seu lugar de refúgio. É muito consolador saber que Deus vai adiante de nós em cada passo que damos. Noé teve muito trabalho para construir a arca, e agora ele mesmo iria conservar-se vivo nela. Tudo aquilo que fazemos em obediência ao mandamento de Deus e com fé, certamente nos trará consolo, mais cedo ou mais tarde. A chamada de Noé nos faz lembrar a mensagem que o Evangelho transmite aos pobres pecadores. Cristo é a arca, e somente nele podemos estar a salvo quando chegam a morte e o juízo. A palavra de Deus diz: vem. Os ministros dizem: vem. O Espírito Santo diz: venha e entre na arca. Noé foi tido como justo não por causa de sua justiça própria, mas como herdeiro da justiça que é pela fé. Hebreus 11, versículo 7. Ele creu na revelação de um Salvador, buscou e aguardou a salvação somente através dele. Assim foi justificado pela fé e recebeu este Espírito, cujo fruto é cheio de toda bondade. Porém, se um homem não tem o Espírito de Cristo, não faz parte dos que pertencem a ele. Após 120 anos, Deus concedeu ainda um período de 7 dias para que as pessoas se arrependessem. Porém, estes 7 dias foram mal empregados, assim como os 120 anos. Eram tão somente 7 dias. Tinham apenas mais uma semana, mais um dia de repouso para melhorar e considerar as coisas que correspondiam à sua paz. No entanto, é comum que aqueles que são descuidados com a sua alma durante os anos em que têm saúde sejam igualmente negligentes durante os dias de sua enfermidade, em que vislumbram a morte à distância, em que veem a morte a cercar-se, cujos corações estão endurecidos pelo engano do pecado. Assim como Noé preparou a arca pela advertência que lhe fora dada de que viria o dilúvio, da mesma forma ele entendeu pela fé a advertência de que o castigo viria rapidamente. E no dia em que Noé esteve seguro dentro da arca, romperam-se as fontes do abismo. A terra possuía em si estas águas que, pela ordem de Deus, subiram e inundaram-na. Assim, os nossos corpos têm em si mesmos estes pontos que, conforme a vontade ou permissão de Deus, podem tornar-se sementes e fontes de enfermidades mortais. As janelas dos céus foram abertas, e as águas que estavam por cima do firmamento, isto é, na atmosfera, foram derramadas sobre a terra. A chuva cai em gotas, porém, nesta ocasião, caíram chuvas tão grandes como nunca acontecera e jamais aconteceria. Choveu ininterruptamente, nem sequer uma pausa, por 40 dias e 40 noites, sobre toda a terra, de uma só vez. Assim como houve um exército especial, assim como houve um exercício especial da onipotência de Deus ao causar o dilúvio, seria inútil e presunçoso querer explicar, através da sabedoria humana, o método que foi utilizado por Deus. Do versículo 13 ao 16, as criaturas vorazes foram tornadas mansas e tratáveis. Contudo,
quando o episódio havia terminado, voltaram a ser as mesmas de antes, pois a arca não modificou a sua natureza. Os hipócritas, os hipócritas que estão na igreja, que se conformam exteriormente às leis desta arca, continuam sem se modificar e, em um ou outro momento, mostrarão a que categoria pertencem. Deus teve um cuidado especial com Noé. Ele fechou a porta pelo lado de fora para segurá-lo e mantê-lo a salvo na arca. Também deixou de fora para sempre todos os demais. Não foi a vontade de Deus revelar o modo pelo qual isso foi realizado. A segurança de Noé dentro da arca tem muito a ver com os nossos deveres e privilégios no Evangelho. O apóstolo Pedro toma esse exemplo como um tipo do batismo cristão. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 20, versículo 21. Observe, então, que o nosso grande dever em obediência à chamada do Evangelho mediante uma fé viva em Cristo é andarmos pelo caminho da salvação que Deus providenciou para os pobres pecadores. Os que entram na arca devem trazer a quantos possam juntamente com eles, mediante boas instruções, convencendo-os e através de um bom exemplo. Existe em Cristo espaço suficiente para todos quantos venham. Deus colocou Adão no paraíso e não lhe fechou a porta. Logo, quando ele leva uma alma a Cristo, a salvação é segura. E não fechou a porta, logo, foi o próprio Adão o culpado por sua expulsão. Porém, quando Deus colocou Noé na arca, e quando ele leva uma alma a Cristo, a salvação é segura. Isso não é uma segurança que vem de nós mesmos, mas da mão do mediador. A porta da misericórdia logo será fechada para aqueles que agora a rejeitam. Clame agora, e ela será aberta para você. Lucas 13, versículo 25. Versículo 17 ao 20. O dilúvio progrediu durante 40 dias. As águas subiram tão alto que os cumes dos montes mais elevados tornaram-se submersos por mais de 20 pés, pouco mais de 6 metros. Não existe na terra sequer um lugar tão alto que seja capaz de colocar os homens fora dos juízos de Deus. A mão do Senhor alcançará todos os seus inimigos. Salmo 21:8. Quando parou de chover, a arca de Noé estava suspensa, e as águas que rompiam a tudo a sustentaram. O que para os incrédulos é sinal de morte. Para a morte. Para os fiéis é sinal de vida para a vida. Versículo 21 até o 24. Morreram todos os homens, mulheres e crianças que havia no mundo, exceto os que estavam na arca. Podemos facilmente imaginar o terror que tomou conta deles. O nosso Salvador nos disse que até o próprio dia em que o dilúvio chegou, eles comiam e bebiam. Lucas 17, versículo 26, versículo 27. Estavam surdos e cegos e todas as advertências divinas. A todas as advertências divinas. A morte os surpreendeu nesta postura. Eles se convenceram do quanto haviam sido nécios, mas quando já era demasiadamente tarde. Podemos supor que tentaram todos os meios possíveis para salvarem-se, porém, foi tudo em vão. Aqueles que não se encontram em Cristo, que é a arca, serão certamente destruídos e destruídos para sempre. Façamos uma pausa e consideremos este tremendo juízo. Quem é capaz de prevalecer perante o Senhor quando Ele está irado? A transgressão dos pecadores será a ruína deles, mais cedo ou mais tarde. Se não se arrependerem,
A transgressão dos pecadores será a ruína deles, mais cedo ou mais tarde, se não se arrependerem. O Deus justo sabe levar a ruína ao mundo dos ímpios, 2 Pedro 3,5. Que terrível será o dia do juízo e da perdição dos homens sem Deus. Felizes aqueles que fazem parte da família de Cristo e que, como tais, estão a salvo com Ele. Eles podem esperar a aprovação sem qualquer desmaio, regozijar-se de que triunfarão quando o fogo queimará a terra e tudo que nela há. Podemos supor algumas distinções favoráveis em nosso próprio caso, como o caráter. Porém, se nos descuidarmos, rejeitarmos ou abusarmos da salvação em Cristo, pesemos as vantagens imaginadas, pois seremos destruídos pela ruína comum de um mundo incrédulo. Se Deus quiser, a próxima leitura é capítulo 8 de Gênesis, comentário bíblico de Matthew Henry.